Vamos que vamos para uma aula bem objetiva quanto à criação de uma MEI, ou seja, para você se tornar uma empreendedora individual e também essa organização financeira, porque afinal de contas, você está remunerando os seus talentos, de repente trabalhando, hum, de repente remunerando os seus talentos como empreendedora digital, de alguma forma, e vai chegar um momento que você precisa se posicionar e sair da pessoa física para se tornar uma empreendedora, uma microempreendedora individual, né? Então, no que isso vai impactar e quando que é o momento para você criar uma MEI? Bem, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei como pessoa física, como coach, né, de carreira lá em 2013 e somente em 2017, final de 2017, que eu fui abrir a minha MEI. Quando foi esse momento? Foi quando eu vim para o online, para a internet. Eu me posicionei então como coach de carreira para mulheres e tal. E algumas das minhas clientes, né, que eu atendi online, me pediam nota fiscal. E aí eu tinha que ficar recorrendo a amigos, aquela coisa chata. E aí eu fui vendo que era necessidade de eu abrir uma MEI. Interessante que quando eu fui criar minha conta da Hotmart, eu fui criar essa conta no Hotmart só no final de 2018, que foi quando eu comecei a estruturar os meus produtos, meus cursos online, eu já tinha a minha MEI, sabe? Então ficou bem mais tranquilo eu me cadastrar como pessoa jurídica lá e não ficar limitada somente a poder fazer saques de até 1.800 por mês como pessoa física. Mas claro, quem está começando, começa como pessoa física. Mas a MEI vai te ajudar também nisso. A você, por exemplo, emitir as notas fiscais dos seus atendimentos, né? A pagar os impostos que precisam ser pagos, a você se cadastrar lá, por exemplo, na Hotmart, para poder você receber como pessoa jurídica. Para abrir sua conta jurídica no banco, você precisa, no mínimo, ser microempreendedor individual. Então vamos lá, vamos saber o que são os prós, o que são os contra e quais as vantagens, quais as desvantagens então, né? Então, a MEI significa microempreendedor individual. Então, atualmente, né, porque isso pode mudar. Então, atualmente, o limite de faturamento de um microempreendedor individual, ou seja, dentro de um ano, de janeiro a dezembro, ele não pode ultrapassar a R$ 81.000. Se passar R$ 81.000, tem uma margem, né, um limite lá, um percentual que eles toleram, né? Depois disso, você já tem que se enquadrar, por exemplo, na sociedade limitada, em outra categoria. Isso é tudo bem, mas vamos por partes. Bom, esse valor dividido, né? Dividindo, por exemplo, esse limite anual de 81.000 por 12 meses, por exemplo, você vai ter aí um valor de média de 6.000 e poucos, né? 6.750 por mês. Então, essa é a média salarial de um microempreendedor individual, que já está bom demais, né? Você vai demorar aí. Tomara que não, né? Tomara que você remunere bem seus talentos, tenha um bom negócio, que você rapidamente já saia dessa categoria de MEI e passa para a próxima categoria. Bem, a gente precisa considerar todas as vantagens, né? As vantagens, por exemplo, de uma MEI é que os impostos, né? Os impostos são bem menores do que outro tipo de categoria de empresa, por exemplo. Você pode vender, prestar serviços para outras pessoas, né, com muito mais autonomia, dando seu CNPJ, né, emitindo um certificado, dependendo do seu serviço, assim como eu dou certificado para as minhas alunas. Participar de licitações, olha que bacana, você pode concorrer em licitações, por exemplo, em alguns tipos, claro que não são todos os serviços, mas alguns tipos de serviços governamentais, por exemplo, você pode, como MEI, concorrer a licitações. A parte melhor é que o custo é zero para abertura, com apenas alguns passos você cria uma MEI pela internet, aqui embaixo, aqui no portal do empreendedor.me, você, de forma bem simples, coloca o seu CPF lá, o seu título eleitor, seu RG, seu nome, seu endereço e pronto, já criou uma MEI. É muito fácil, né? É custo zero. Então, esse é o primeiro passo para você se tornar um empreendedor. Baixo custo para formalizar o empreendimento, ou seja, depois, né, você vai ter um valor que você vai pagar mensal, né? Esse valor não chega a ser mais de R$ 55, é um valor bem baixo, em outras categorias é bem mais. Você pode ter cobertura de previdência social tanto para você, empreendedora, como para a sua família, né? Isso é questões de leis e da Previdência. Interessante também, você pode registrar até um funcionário, até um empregado
com baixo custo de manutenção. Então, você pode ter um funcionário de carteira assinada, né? E se você quiser um outro, aí tem que ser como freelancer e tal, né? Mas como empregado carteira assinada, você pode ter um. Obrigação única anual para declarar o faturamento da empresa, possibilidade de obtenção de crédito junto aos bancos, isso é muito interessante, eu percebi isso. Eu tinha um limite assim, de uns 3 mil no meu cartão de crédito pessoa física, e quando eu abri a minha MEI, que eu fui abrir minha conta jurídica, porque eu tive que abrir a conta jurídica para mandar lá para a Hotmart, para poder me cadastrar como pessoa jurídica, eu tinha que ter conta jurídica, tem que ser, né? Pessoa física, conta física. Pessoa jurídica, conta jurídica, lá na Hotmart. E aí eu fui criar minha conta jurídica no meu banco. E foi bem interessante, com 3 meses que eu tinha aberto a minha conta jurídica, o meu limite foi para 6 mil reais. Por que que é bom? Não é para a gente sair gastando, não. Por exemplo, depois, né, que você estiver aí cuidando de algumas partes, por exemplo, fazer anúncios, você vai precisar de um cartão maior. Às vezes tem uma campanha de anúncio para uma demanda, alguma coisa que você quer colocar 3 mil reais de anúncio. E se você não tiver disponibilidade nisso no cartão, já era. Então, é interessante até nisso, né? Você aumentar a tua margem aí. Lembrando que não é gasto, é investimento, né? Aqui só falando dos anúncios. Possibilidade de comprar em conjunto através de formação de consórcio, né? Você pode entrar em consórcio com outras empresas e comprar alguma coisa para um bem comum, um bem de uso único ali de vocês. A MEI também tem acesso à assessoria jurídica gratuita no ato da inscrição. Então, quando você estiver fazendo a sua inscrição e você optar pela opção CIMEI, assim como para a primeira declaração anual simplificada, você tem um acesso aí a uma espécie de consultoria, né, contábil gratuita. É só você procurar. Bom, cursos e planejamento de negócio com vistas a capacitar empreendedores, tornando mais aptos para manter e desenvolver suas empresas. Então, tudo isso você tem essa facilidade, preços melhores. Sem falar que o próprio Sebrae, né, já te vê com outros olhos, vai te disponibilizar uma margem de custos aí para você, como empreendedor e tal, alavancar e se desenvolver melhor. A MEI também ela está amparada em lei complementar, na lei trabalhista, por exemplo. Chance de crescer e prosperar, porque você, como pessoa jurídica, você vai levar a sério o seu negócio. Também é possível você assinar a carteira, você trabalhar, por exemplo, como professor, por exemplo, né? E você ter uma MEI, e você desenvolver um trabalho específico ali. Por exemplo, eu, Silvânia, poderia dar aula de carteira assinada em alguma universidade, alguma escola, enfim, eu podia trabalhar de carteira assinada como analista de sistemas, que é a minha formação, ou caso eu me formar como psicóloga, que eu estou estudando, eu posso trabalhar como psicóloga em alguma empresa, carteira assinada, e eu posso ter a minha MEI, né? E trabalhar nas minhas horas vagas, por exemplo. Então, essas são as principais vantagens de você ter uma MEI. Agora, tem algumas desvantagens, né? Os custos são normais, né? Às vezes, custos, assim, de alguns custos que você precisa como empresa, como qualquer outro CNPJ, para o fechamento, quando você vai fechar a empresa, da baixa, os custos aí padrão para fechamento de empresa. Então, no caso de MEI, é a mesma forma. Aposentadoria com limitações, então a pessoa ela não se enquadra na questão da aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Então, tem outras categorias, não é todo aquele tempo de contribuição, então é uma desvantagem. A expansão limitada, por exemplo, você não pode abrir filiais, vamos supor que a tua empresa está crescendo, se você tiver que abrir filial, não pode. Então, você já tem que ser enquadrada na próxima categoria, por exemplo, sociedade limitada. Bom, a tributação é fixa. Eu, no caso, eu pago, se eu não me engano, é 51 ou é 53 por mês, eu nem me lembro, que já deixo agendado. Então, a tributação é fixa, mesmo que não haja faturamento no período. Então, vamos imaginar que eu passo 2 meses sem girar meu negócio e não venda. Mesmo assim, eu preciso pagar aquela taxa fixa de 50 e pouquinho por mês. Bom, não pode haver mais que um sócio proprietário. Então, eu, por exemplo, como MEI, eu não posso colocar um sócio, porque senão vira uma sociedade limitada e não uma MEI. A MEI é justamente microempreendedor individual. Individual, é um único indivíduo. Então, se eu for colocar um sócio, ela já muda de categoria, já tem que mudar, então, a minha nomenclatura de empresarial. Limite baixo de faturamento anual, como já falamos, apenas 81 mil reais por ano, ou 6.700 e pouco por mês. Impossibilidade de legalização de ambulantes, por exemplo, em algumas cidades, conforme as leis municipais, mas aqui não vem ao caso para a gente. Limitações de funcionário, que a gente já viu, só pode um funcionário.
carteira assinada. Então, essas são as principais desvantagens, né? De se você tem uma MEI. Mas, considerando que você está começando, que você está levando seu negócio bem a sério, você pode criar sua MEI com custo zero, né? Se você já tem aí uma carteira de cliente mínima que seja, você cria lá no portal do empreendedor.me, você vai criar a sua MEI com apenas alguns passos bem simples, né? E depois, conforme seu faturamento for aumentando, aí sim você muda a sua categoria. Você muda de MEI, por exemplo, para sociedade limitada. Então, como eu já falei, lá na Hotmart, para sacar mais de 1.800, precisa ser como pessoa jurídica. Até 1.800 como pessoa física. Então, por que não já começar lá como pessoa jurídica, né? Se for o caso, aí, seu trabalho já está aí ganhando, né, um volume e tal. Então, é interessante que para emitir nota fiscal também você precisa ser pessoa jurídica. Para você aumentar seu limite de crédito, você também precisa ser pessoa jurídica. Então, quando você vai se apresentar, quando a pessoa vai te pedir para uma nota fiscal para os seus serviços, você não vai titubear nem pedir emprestado, porque você tem ali o seu CNPJ para emitir nota fiscal. Você pode emitir certificado de conclusão de curso, de serviço, enfim, para os seus alunos, para as suas alunas. Então, é interessante ser MEI, começa como MEI. Eu vejo que algumas pessoas começam já como limitada, mas aí às vezes nem tem faturamento, e aí tem aqueles gastos maiores, né? Então, melhor começar como MEI. Mas se está começando do 000, vai como pessoa física. Mas eu tenho certeza que no máximo 6 meses você já estará como MEI. Então, de MEI é isso aqui, o básico que você precisa saber.